palavra. Esse texto de João capítulo 20, ele é um texto que ele está nos outros evangelhos, ele está em Mateus capítulo 28, versículo 1, ele está em Marcos capítulo 16, ele está em Lucas 24. Eu preguei há pouco tempo sobre a ressurreição. Foi uma mensagem muito difícil de pregar, né? Para mim, pelo menos, porque contar a história, eu contei no dia da Páscoa, contar os últimos momentos, os últimos dias de acontecimento da morte, da ressurreição de Cristo, para mim foi desafiador, mas existem algumas coisas que eu ainda continuo a ser ministrado através dessa palavra. E João capítulo 20 é o capítulo da restauração, e eu quero terminar a noite de hoje falando um pouquinho sobre isso, sobre o Deus que restaura, sobre o Deus que conhece a sua dor, sobre o Deus que conhece os seus últimos dias, sobre o Deus que conhece tudo que você passou, sobre o Deus que conhece a tua história, sobre o Deus que conhece você melhor do que você mesmo. Você acha que conhece alguma coisa de você, mas você não conhece mais você. Sobre o Deus que conhece, o Deus que criou você, o Deus que sabe do teu ontem, o Deus que desenhou você antes mesmo de você ser gerado. Ele conhece a tua história. João capítulo 20, eu preciso que você fique atento no texto agora. Dá para colocar para mim? João capítulo 20, o versículo, não dá? Então eu vou abrir aqui o texto. Vamos fazer assim, tem um microfone aqui? Dá um microfone aqui para mim, pessoal da produção, se puder me ajudar, um microfone para que alguém possa ir lendo aqui. Tem isso, pastor Leandro, me ajuda então aqui na leitura. João 20, o versículo 1. Você pode até ficar sentado, pastor, que eu vou usar bastante. Você pode até sentar ali. João, quem achou, diga comigo amém. Vamos lá, pastorzão, lê pra gente. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Vamos lá? Então a gente já sabe qual é o dia da semana que está acontecendo a nossa história. Qual é o dia que está acontecendo? No primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana, gente? Não é segunda-feira, é domingo. Então os fatos que estão acontecendo aqui é no domingo. Então no domingo, Maria Madalena vai até ao sepulcro. Então essa é a primeira informação que a gente tem aqui. Não é qualquer domingo, é o domingo mais importante da história. Se Jesus não voltar num domingo para arrebatar a sua igreja, com certeza será o domingo mais marcante de todo o tempo, o domingo mais poderoso da história, o domingo da vitória, o domingo da ressurreição. E agora, olha para cá, o que se deve fazer no domingo da vitória, no domingo da ressurreição, no domingo mais poderoso, no domingo de se alegrar, no domingo de festejar? A Bíblia vai dizer que Maria Madalena, ela vai até ao sepulcro. Ela vai até o sepulcro ainda de madrugada. É interessante que é dia de se alegrar, mas ela está indo para o lugar da tristeza. É dia de vida, mas ela está voltando para o lugar da morte. Ela está dando passos ao lugar da tristeza. Ela está indo ao lugar da dor. Ela está indo ao lugar onde aquilo que ela não queria que acontecesse, aconteceu. Ela está dando passos, caminhando para o lugar do luto. O problema não é o domingo. Domingo é uma bênção. Tanto é que foi estabelecido o domingo para nós cultuarmos por causa do domingo da ressurreição. O primeiro dia é o dia da vitória, e esse dia é hoje. Você está no domingo da tua vitória. O domingo da ressurreição não é o domingo da morte, é o domingo da vida, é o domingo da alegria. Agora, o problema desse texto aqui não é o domingo, mas são os dias que antecederam o domingo. É a sexta, é o sábado. E esses dias aqui foram dias que aconteceram muita coisa. Eu preguei aqui, não quero repetir muito do que eu já repeti, mas a sexta-feira é a sexta-feira da traição, é a sexta-feira do açoite, é a sexta-feira da crucificação,
É a sexta-feira da dor, é a sexta-feira da incompreensão, é a sexta-feira da injustiça. Só eu que passei por... Mais alguém já passou por alguma coisa similar aqui? E esses dias foram intensos. Para os discípulos foram dias de sofrimento emocional, porque eu preguei aqui sobre o sofrimento de Jesus, mas hoje a minha ênfase é no sofrimento dos discípulos. O sofrimento emocional que os discípulos também tiveram por aquilo que aconteceu e eles não estavam esperando, pela dor da perda que eles tiveram também, que eles não estavam esperando, pela angústia que eles passaram, que ninguém quer passar por angústia, por tudo aquilo que eles passaram. Os acontecimentos da sexta estavam agora influenciando o domingo. Bispo, não entendi. Sim, depois da sexta-feira da crucificação, a Bíblia vai dizer, eu falei aqui, que ele é colocado num túmulo, é feita uma abertura numa pedra, é colocado a pedra ali. Agora o sábado já é o sábado do silêncio. Sábado é o sábado onde não tem resposta, onde é o luto. A sexta foi dia de estresse, sexta foi aquela loucura de questionamentos, a sexta foi de dor, mas sábado é o dia do silêncio. E é interessante que como os acontecimentos do passado querem impedir a gente de viver o nosso presente. Vou repetir, como os acontecimentos do passado parece que querem trazer a história, o filme que aconteceu lá atrás, para fazer se repetir aqui. Ou na realidade, às vezes os acontecimentos do passado querem impedir você de desfrutar da bênção que é o hoje. Cegam a gente. Sabe por quê? Porque a gente, pastora, com a sua permissão, empresta o seu óculos para mim, rapidinho. A gente pega o óculos da dor, e agora eu estou no domingo, mas com as lentes. Cura ela, Jesus, cura ela hoje, Pai. Vocês estão aí mesmo, né? Em algum lugar. Quem está entendendo? É viver o domingo com a lente da dor, com a lente do sábado. Então, eu estou no hoje, mas não consigo me alegrar com hoje. E discurso da... Não, vocês que falaram. Então, eu vou repetir, é interessante como acontecimentos do passado querem nos impedir de viver o presente. Relacionamentos que não deram certo no passado. Aí eu entro, é interessante, a pastora que é da psicologia, os pastores aí que gostam de estudar essa parte, que eu estou começando a gostar também. É como, quando uma pessoa é ferida, ela pode acontecer algo com ela. Ou ela, quando alguém vai se relacionar com ela, ou ela ataca primeiro, ela se torna agressiva nos relacionamentos, porque a maneira que tem de se defender é atacando primeiro. Então às vezes você já viu alguém assim, que você vai se relacionar com ela, ela já está atacando você, mas não é porque ela é ruim, é a maneira que ela tem de proteger aquilo que já fizeram com ela. Então ela entra no relacionamento atacando. Aí tem o oposto. Qual é o oposto? É a vitimismo. É aquela pessoa que ela se fecha. Você vai se relacionar com ela não quer conversa, ela não quer se relacionar. Por quê? Porque a maneira que ela tem de proteger o ferimento que já causaram nela. Então tem uns que para se proteger atacam, e tem outros que se fecham. Você já viveu relacionamentos assim? Então, mas essa pessoa ela não vive, ela só está reagindo a uma dor. E passar a vida só reagindo a uma dor e não vivendo o seu propósito é perder tempo na sua história. Você não consegue ser feliz com ninguém, porque o problema não está do lado de fora, está na ferida que não foi curada pelo lado de dentro. E Deus aqui nesse texto é exatamente sobre isso, sobre Jesus indo curar pessoas, aleluia, situações vividas em outros lugares, que querem nos paralisar no hoje. Parece que o que eu vivi lá, você ainda está tão doente de lá, que você acha que aqui também é assim, que os ambientes onde você frequenta é assim, e você começa a olhar e a pontuar o ambiente, o lugar, as pessoas, e na realidade é o teu coração que ainda precisa receber restauração. A pessoa não consegue desfrutar por coisas que não deram certo, situações do passado. Ela está numa cidade, ela muda de cidade, ela está na melhor cidade, onde o Brasil vem passar férias, mas ela consegue só achar defeito em Florianópolis, porque o problema está aqui dentro.
não é sobre o lugar, é sobre como está o seu coração. E a minha pergunta é: essa pessoa está presa, aonde você ficou preso? Aonde você ficou presa? Preso ministerialmente, preso emocionalmente, preso espiritualmente. É interessante que Maria, estou falando sobre Maria Madalena, eu vou acelerar. Maria Madalena, ela acorda pela manhã e ela volta no lugar do sofrimento. Ela volta onde? No lugar do sofrimento. E como foi forte tudo que aconteceu para Maria Madalena. E tem gente, eu vou repetir, ela volta, Glauber, ao lugar do sofrimento. Ei, olhe para mim, querido, queridona, sabe o que está machucando você? Para de ficar voltando no lugar do sofrimento, ouvindo áudios de 2, 3 anos, 5 anos passados, mas você vive voltando naqueles áudios e naqueles prints que vive machucando você. Eu vou dar o CPF, Deus vai me falar. Eu vou falar The King, não, desculpa, veio. Ore por esse menino, tá, gente? Ora por esse menino. Isso é muito sério o que eu estou falando aqui hoje, gente. Tem muitas pessoas marcadas, gente que talentoso, gente que tem tudo, mas está preso na dor. Tem gente que fica voltando para esses lugares, voltando para essas conversas, voltando para essas mesas. Maria Madalena, ela acorda e ela vai direto para o local de morte, do sofrimento. Versículo 1. Lê de novo, pastor. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Escreve aí debaixo da sua Bíblia, traça aí: a pedra foi removida. A pedra era o primeiro sinal. O primeiro sinal. Maria tinha um sinal de milagre. Tinha um sinal que algo já estava acontecendo. Tinha um sinal que o cenário estava mudando. Tinha um sinal de milagre. Eu vou repetir: tem um sinal de milagre que já está começando a aparecer na tua vida. Tem sinal de milagre, sim. O diabo está dizendo que nada está acontecendo. O diabo está querendo impedir você de ver o que Deus está fazendo. Mas tem sinal de milagre. Fala para quem está do seu lado: tem sinal de milagre. Mas ela não consegue enxergar com os olhos. Ela só consegue enxergar com os olhos da dor. Tinha um sinal. Deus está fazendo coisas novas e você não consegue ver os sinais. Tem coisa nova acontecendo, sim. Só que a gente só consegue ver as coisas ruins. Você não consegue ver. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Fala, alguém precisa ouvir isso aqui. Fala, grita para quem está do seu lado: Deus está trabalhando, sim. Versículo 2, pastor Leandro. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Olha aí. Então, olha só. Tudo isso que aconteceu com Maria Madalena gerou um movimento. Ela teve o primeiro sinal. Qual é o primeiro sinal? Me ajuda a pregar, gente. Qual é o primeiro sinal que ela teve? Só que aquele sinal para ela ainda não tinha, ela não conseguiu entender, não caiu a ficha, mas vai cair a ficha. Você vai cair a ficha que Deus está trabalhando na tua vida, que não é acaso você estar aqui nessa igreja, não é acaso, não estava ali no teu plano, mas foi Deus que planejou tudo. Aquele que conhece o fim antes do comer. Lê o versículo 4 até o 7, vamos lá. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Olha só, ela teve o primeiro sinal, a pedra removida. Ela vai ter mais 2 sinais agora. A pedra que rolou,
e os discípulos que viram e ouviram. Agora não é só ela vai, ela corre, e agora ela anuncia para eles: olha, vai lá ver o que acontece, eu não consigo enxergar, mas alguma coisa. Eles correm lá para ver, estou acelerando aqui, só que agora eles dizem: olha, nós vimos, eles creram, eles estão felizes, eles estão animados. Era para ela estar como? Não, agora ela já viu a pedra removida, ela vai estar, mudou dentro dela, certo? Mudou? Não mudou nada. Não, agora o segundo sinal ela vai mudar. Então, o que disseram para ela? Olha, nós vimos. Agora mudou dentro dela? Não, ela ainda não creu. O versículo 10, pastor Leandro. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Ela estava o quê? Chorando. Irmão, já teve o sinal, ela viu o sinal da pedra removida. Os discípulos disseram para ela: algo está acontecendo, ele não está mais lá, mas ela ainda está presa naquilo que aconteceu no passado. Ela está presa na dor, ela está presa na tristeza, na angústia. O que mais precisa acontecer? Olha só, continua a leitura, pastor Leandro, por favor. Enquanto chorava, curvou-se para olhar para dentro do sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus. Se ela não se tocar agora, primeiro sinal, pedra removida. Segundo sinal, os discípulos disseram: nós ouvimos e vimos. Terceiro sinal, viu 2 anjos, irmão. Eu não vejo a tempo nem a sandália do anjo, quanto mais se eu ver 2 anjos, já tem que crer. Mas o que acontece com ela? Ela não consegue, porque você vê como está o estado emocional, como está o coração dela. O versículo 13, pastor Leandro. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali. Peraí, vamos ver se agora será que vai? Então o primeiro sinal foi o quê? A pedra. Depois o discípulo que viu e... Terceiro sinal foi 2. Qual é agora? Próximo sinal. O próprio Jesus. O próprio Jesus apareceu para ela, mas ela não o reconheceu. Quando a gente está ferido, quando a gente está machucado, a gente se torna insensível para as coisas espirituais. A gente não quer que fale sobre Jesus perto da gente, porque eu já tive experiência com igreja, eu já tive experiência com religião, eu sei os bastidores, eu sei como é que funciona, e eu não quero que fale sobre isso. Eu sei, e a gente começa a se fechar por causa da dor, porque olha o que fizeram, olha, machucaram o meu Jesus. Quem está comigo aqui entendendo? Estamos tão presos à dor, com o que aconteceu, que nós temos dificuldade de celebrar. A mensagem de hoje aqui veio para libertar você, para celebrar. Você vai voltar a se alegrar, vai voltar a celebrar. O diabo não estava querendo deixar você se alegrar. Você está vivendo o que nunca viveu. Deus está fazendo coisas poderosas na tua vida, mas o diabo só está querendo mostrar desgraça, que não deu, que não é, que você é incapaz, que você é infeliz, que está mostrando alguns fracassos momentâneos. Mas a tua história não é feita de uma cena. Deixa eu falar, quem determina o final dessa história é o Senhor Jesus. Se tem alguém que crê nessa palavra, pelo amor de Deus, dá um salto dessa cadeira, sacode essa mão, dá um grito de glória a Deus, reage, porque Ele está aqui nesse lugar. O diabo não vai roubar a tua alegria, eu declaro isso. Não vai roubar a tua alegria, não vai roubar a festa do domingo. Você vai ser livre hoje. Oh, aleluia, aleluia. Você não vai perder suas percepções espirituais. A dor quer fazer a gente ficar insensível. Eu estou na igreja, mas não sinto nada. Ele está ali, aparece anjo, pode ser o melhor pregador que venha, pode ser a melhor orquestra tocando, mas ele não sente, está insensível à presença de Deus, por aquilo que fizeram, pela dor que passou. Nós perdemos o mover,
ela estava atrás da morte, ela estava atrás do corpo morto, mas o Cristo ressurreto estava diante dela dizendo: eu estou aqui, eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Agora Jesus vai falar com ela, Ele vai falar com ela, e Ele está falando com você aqui também. Eu vou repetir, Ele vai falar com ela, mas Ele está falando com alguém aqui hoje. Ele está dizendo: eu vou restaurar você também. Eu acho lindo que o Deus que se importa com uma pessoa, Ele fala com a multidão, mas Ele também, Ele vai lá, Ele ressuscita, Ele aparece para um, porque ela era importante, Maria Madalena era importante, e agora Ele vai falar com ela. E eu acho interessante que Ele chama e diz: mulher, por que choras? Tem um texto, aí o versículo 16, disse-lhe Jesus: Maria. Ele chama você pelo seu nome. Sabe por quê? Porque quando Ele quer restaurar, Ele sabe o seu nome, Ele sabe o seu endereço, Ele sabe como atrair você, Ele conhece você pelo seu nome, Ele está citando o seu nome. Ouça o céu chamando você. Irmão, eu imagino quando ela ouve Maria. Lê para nós versículo 16, pastor Leandro. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. E Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Aleluia. É como se Jesus estivesse dizendo para ela: ei, eu venci a morte, eu venci a morte, eu venci a dor, eu venci tudo que aconteceu na sexta-feira, eu venci tudo que aconteceu no sábado, e eu estou hoje aqui para libertar você, para mudar a tua história. Lê o versículo 18, pastor, lê o versículo 18. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou tudo o que lhe dissera. Tem uma versão que diz assim, que eu gosto, a versão é NVT, diz assim: e Maria saiu. E Maria, tem alguém que está com essa versão aí? E diz que Maria, a versão NVT diz: e Maria saiu. Ela estava no lugar de morte, ela estava presa na dor, mas quando o Cristo vivo se revela para ela, Maria vai sair. Eu vou dizer, Maria vai sair. A primeira coisa que ela faz é não querer ficar mais presa no lugar da dor, é não querer ficar mais presa no lugar da morte, é não ficar, oh meu Deus do céu. Tem alguém que vai ser liberto aqui hoje, tem alguém que está dizendo assim: chegou a hora de você sair. O mestre ressuscitou e está dizendo: saia. O projeto não acabou, o projeto não acabou na sexta, o plano não acabou no sábado, o barco não afundou na sexta. O Jesus ressurreto, Ele veio aqui trazer boas notícias. Quem está comigo, levanta a mão, pode dar glória a Deus, fecha os seus olhos, dá o maior grito de glória a Deus que você puder, diga bem alto: eu vou sair. Diga bem alto: eu vou sair. Diga: eu não ficarei no lugar da dor, da angústia. Diga assim: estou caminhando. Não, fala bem alto: estou caminhando. Diga: vou celebrar o domingo. Aleluia. Eu vou contar até 3, você vai gritar bem alto: eu já saí. Você acredita que você já saiu da sexta e do sábado? Não deixa o diabo dizer que ainda está lá na sexta e no sábado. Não deixa, tem que mudar aqui. Ele já deu sinais, você precisa se posicionar. Acabou a sexta e o sábado, chegou a hora de você celebrar o novo, celebrar o recomeço. Tem alguém que está comigo? Eu vou contar até 3, você vai gritar bem alto: eu já saí. 1, 2, 3. Aplauda Ele bem forte se você crê nessa palavra. Vamos lá, pastor Leandro, me ajuda a correr. Versículo 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos... De novo, presta atenção. Ela estava indo
pela manhã bem cedo, agora é ao cair da tarde. Vamos lá então de novo. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Até aqui. Agora olha interessante, no mesmo dia, no mesmo domingo, Jesus vai fazer uma outra visita. Ele visita Maria Madalena pela manhã e agora vai visitar os discípulos. Eles estão trancados, bloqueados, fechados, paralisados, envergonhados por até ter negado Jesus ou não ter acompanhado até o fim. Eles estão trancados, assustados. O medo rouba a nossa paz. O medo é uma das grandes armas do diabo nesses dias. O medo rouba a nossa paz, o medo rouba a nossa alegria. O medo coloca limites nas nossas ações. O medo fecha portas. O medo bloqueia o nosso avanço. O medo é algo muito ruim. E Jesus, Ele não nos chama para o medo. Ele nos chama para ter um espírito de ousadia. E é interessante que eu estava pensando, quem são aqueles que Jesus se revela? Quais as características de alguém que Jesus se revela? Número 1, Ele se revela para quem tem desejo de encontrá-lo. Maria Madalena, ela saiu de madrugada, ela tinha o desejo de encontrar, ela estava com dor, mas ela tinha o desejo de se encontrar com Ele. Número 1, Ele se revela para quem tem desejo de se encontrar com Ele. Número 2, Ele se revela para quem tem chamado e quem tem ministério. Ele vai agora numa casa. Jesus vai chamar os seus discípulos para avançar. Jesus vai chamar os seus discípulos para anunciar o Evangelho. Jesus vai chamar eles para... Ei, eu não chamei vocês para ficar paralisado. Eu não chamei vocês para ficar parado. Eu não chamei vocês para ficar dando desculpa na dor. Eu chamei vocês para se levantar. Eu chamei vocês para ir. Eu chamei vocês para pregar a minha palavra. Eu coloquei dons dentro de você. Eu coloquei capacidade dentro de você. Chegou a hora. O medo não vai mais parar. O medo não vai mais paralisar você, porque chegou a hora que eu vou usar você. E eu vim aqui pregar para pessoas que estavam paralisadas pelo medo. Eu vim aqui hoje pregar essa mensagem para pessoas que estavam questionando: e agora como vai ser? E agora como é que vai acontecer? Como é que eu vou aumentar? Como é que eu vou crescer? Deixa eu dizer, é agora que o teu ministério vai crescer. É agora que a tua vida financeira vai avançar. Os teus negócios vão avançar. A sua influência vai crescer. Tem alguém que está recebendo essa palavra? Oh meu Deus, pela manhã ele visita Maria Madalena, mas agora à tarde ele vai na casa dos discípulos. Jesus vai na tua... Eu estou pregando aqui, mas Jesus está visitando a casa de alguém agora. Fala para quem está do seu lado com autoridade: enquanto você está aqui, Jesus está visitando a tua casa. Enquanto nós estamos aqui, a nossa casa está sendo visitada. O medo não vai me parar. Eu não sou escravo do medo. Ei, fala para alguém que está do seu lado assim: o medo não vai parar você. Você não é escravo do medo. Canta, Marquinhos. Eu não sou mais escravo do medo. Canta bem alto. Mais uma vez, diga bem alto. Sou mais escravo do medo. Eu sou filho. Aguenta nessa nota. Entra na minha casa. Jesus está entrando lá naquela casa agora. Lá naquele lugar de medo. Ele muda tudo. Me ensina a santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz-me versículo 19, 20 e 21. Mantenha a Bíblia aberta, vai. Quase na reta final, gente. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com todos.
Ei, irmão, Jesus entrou com a porta fechada. Quem falou que Deus só faz se tiver porta aberta? Não, preciso que Deus abra uma porta quando Ele quer fazer. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz trompeta. Vai! Vocês estão pentecostais hoje, aleluia. Ei! Ele passa a parede porque ele está agora. Ele já tinha morrido e agora já tinha ressuscitado. Ele não tinha ido ao céu. Ele está com o corpo glorificado. Ele passa a parede e ele fala algo importante na casa dos discípulos: paz seja convosco. Eu sinto de ministrar só isso sobre você hoje. Paz seja convosco. Paz seja nessa casa. Paz, shalom, shalom, tudo completo, a plenitude dele sobre você. Eles precisavam ser restaurados, porque tinha sentimento de culpa por aquilo que eles fizeram, tinha medo. O Senhor disse: acabou esse medo, acabou esse pânico, recebam paz, a paz que excede todo entendimento. Receba paz agora no meio dessa guerra. Sinta o Espírito Santo agora trazendo esse alívio, arrancando essa tensão de dentro de você. Ele está dizendo: paz seja convosco. Aleluia, aleluia. Versículo 21, lê para nós, pastor Leandro. 20. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Assim como o Pai me enviou, eu também. Irmão, é como se ele estivesse olhando para a porta. É como se ele estivesse olhando para a porta. Ele diz assim, ó, é a versão NJG. É como se ele estivesse olhando para a porta e dizendo assim: olha, vocês fecharam a porta pelo medo, vocês estão trancados pela dor, mas eu abro agora e dou para vocês espírito de ousadia. Eu dou para vocês autoridade. Eu estou restaurando agora vocês. Eu estou enviando vocês. Eu não chamei vocês para vocês ficarem trancados, amedrontados. Eu abro a porta para vocês pregar. Eu revesti vocês a autoridade para pregar o meu evangelho. Hoje o Senhor está dizendo: hoje eu restauro. Levanta a tua mão. Eu restauro a tua força. Eu restauro a tua força. Eu restauro a tua autoridade. Ele está dizendo: eu vou na frente abrindo o caminho. Eu vou quebrando as correntes. Oh, Rabacatará. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém. Diga a Ele. Aleluia. Ele está dizendo: eu vou abrir a porta para o evangelismo. Ei, a igreja aqui, Deus falou comigo essa semana. Ele está abrindo a porta do evangelismo para a nossa igreja. Nós vamos mergulhar no evangelismo. O Senhor está nos chamando. Eu fiquei feliz, os jovens já estão indo para a rua, as mulheres estão indo para a rua, os GCs precisam ir para a rua. Nós precisamos ir para as pessoas, não é vinde, é nós que precisamos ir até elas. Se nós entendermos isso não como um evento, mas como uma revelação, que a igreja tem uma chamada, eclésia, chamados para fora. Só que aqui agora, vocês imaginam, Jesus entra naquele lugar. Jesus entra naquele lugar. É o versículo 21. Agora vai 22. Vai lá, pastor. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Não, isso aqui para mim foi, gente, não foi Atos 2. Não
Foi Atos 2 lá. Foi aqui. Os primeiros a receber. Ele disse: assim como o Pai me enviou, vocês não vão de qualquer maneira. Vocês serão cheios do Espírito Santo. Se nós nos movermos para o evangelismo, virá uma unção poderosa, porque Deus não libera unção sem propósito. Se nós tivermos uma mentalidade de querer ganhar as pessoas no trabalho, na escola, vamos trazer as pessoas. Ele está dizendo: eu vou abrir a porta, eu vou abrir a autoridade para vocês, eu vou ungir vocês para ganhar pessoas, para trazer pessoas, para evangelizar os perdidos nas ruas, nos lugares onde eu vou dar vocês. As filas das baladas vão diminuir, porque você vai evangelizar. Em nome de Jesus, os orfanatos serão tocados, crianças serão tocadas, adolescentes serão tocados, mulheres serão tocadas, em nome de Jesus Cristo. Oh meu Deus do céu. Ele está abrindo a porta, só que ele está dizendo assim, ó. E Jesus soprou sobre os discípulos e disse: recebam o Espírito Santo. Essa parte é muito importante. Só que houve um problema. No melhor dia do ano, no melhor domingo do ano, houve um problema. Qual, bispo? Eu vou contar em outro dia para vocês. Melhor do que série Netflix, a Bíblia, irmão. Versículo 24, faltou um que não foi naquele culto. Irmão, tem culto que não dá para faltar. Como é que falta o culto como esse? Como é que falta o culto que Jesus se revela que ressuscitou? Lê o versículo 24, pastor. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Você já faltou nos dias mais importantes? Versículo 25, não tenho tempo para falar sobre isso. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Primeiro grupo que Deus se revela. Quem Deus se revela? Quem tem desejo. Segunda, quem Deus se revela? Quem tem uma chamada. Terceiro, quem Deus se revela? Quem Jesus se revela? A quem perdeu a primeira oportunidade, mas que não vai perder a segunda oportunidade. Ele se revela a alguém chamado Tomé. E Tomé disse assim, eles contaram: olha, você não vai acreditar o que aconteceu no domingo. Nós estávamos lá em casa, nós fomos para o culto no domingo, e você não vai acreditar o que aconteceu no domingo lá no 100. Aí o Tomé disse: eu não acredito nesse negócio que ele ressuscitou. Se eu não tocar, se eu não ver as mãos dele, se eu não ver os sinais dos cravos, se eu não ver o lado dele ali. Irmão, quem era Tomé? Tomé era aquele que no calendário dos homens parece que já tinha passado o tempo. Tomé é aquele que a família não acredita mais que ainda dá tempo de alguma coisa acontecer. Tomé é aquele que se acha que está atrasado. Eu acho que já passou muito tempo, eu já perdi muita coisa, eu perdi a fase. Tem gente aqui que está lutando com esse sentimento, com esse pensamento: eu tinha que ter feito isso já, olha a minha idade, olha quanto tempo passou. Eu perdi o melhor dia da minha vida, o melhor dia da minha vida não estava lá. Se eu tivesse feito diferente. Não deixa a culpa consumir você. Acha que o seu melhor momento já passou? Eu vim aqui pregar, não passou. O melhor momento da tua vida não ficou para trás. Deus tem coisas novas, ainda que agora você não consiga ver, mas Deus está dizendo: eu tenho um novo tempo, a esperança, eu vou renovar tudo, eu vou renovar tudo, eu vou renovar tudo, diz o Senhor. Tomé estava atrasado. Versículo 26. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali. O texto vai dizer, a outra versão vai dizer 8 dias depois. 8 dias depois, é aproximadamente na segunda-feira. É importante porque tem gente que não gosta da segunda-feira.
mas é o dia que alguém vai viver um milagre. Ah, você perdeu a chance. Eu vou repetir para dar chance de você dar glória a Deus. Tem gente que não gosta da segunda-feira, mas te prepara, pois vai ter milagre na segunda-feira. Fala para quem está do seu lado, te prepara, vai ter milagre na segunda-feira, vai ter telefone tocando, vai ter restauração, aleluia. O que acontece, pastor Leandro? Termina para a gente orar. Seus discípulos estavam ali outra vez e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, e pare de duvidar e creia. Irmão, Jesus, ele sabe como trabalhar com as nossas feridas. A gente acha assim: eu perdi, eu não estava naquele culto. Aí Jesus disse assim: eu vou só por causa de você. E ele vai, é aquele culto que ele vai para falar com uma pessoa. É aquele culto que parece que as luzes... Você já foi aquele culto que parece que as luzes apagam e parece que só está o pastor falando para você? Sabe aquele dia que você diz: foi tudo para mim? Jesus se revela para Tomé. Jesus não descartou Tomé. Jesus está dizendo: ei Tomé, eu não descarto você, eu não descarto, mesmo você não estando lá, eu sou Deus que te dou mais uma oportunidade. Ele está dizendo: eu ainda conto com você, eu vim aqui para te restaurar, Tomé, eu vim aqui porque eu quero te usar. O Pai está devolvendo a autoridade hoje aqui para alguém. Ele está dizendo: a minha palavra ainda está de pé. E naquele dia houve restituição. Versículo 29, versículo 30. Fica de pé, igreja. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. E então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros milagres e sinais que não estão registrados neste livro. Olha só, Jesus dá uma chamadinha ali em Tomé e diz assim: agora você está crendo? Mas agora ele vai falar de você que está aqui hoje. Ele vai falar do dia de hoje. Ele vai dizer assim, ó: feliz são aqueles que não viram, mas creram. Ele vai dizer: felizes são aqueles que não viram, mas acreditam na ressurreição. Ele está vivo e Ele está dizendo: eu vou restaurar, eu sou o Deus da restituição. E eu quero orar por você, quero terminar orando por você que acredita em restauração e restituição. Sai do teu lugar, se tem alguém